A encruzilhada me traiu é o tema do nosso relato sobrenatural de hoje. Não esquece de seguir, compartilhar, republicar, colocar nos seus favoritos, mandar nas redes vizinhas o seu relato também, deixar muito aqui nos comentários com a sua curtida o que você achou desse relato e vamos lá. Eu preciso contar uma coisa, mas não é história para dormir tranquilo. É coisa de arrepiar até guia velho. Eu fui traído, não por gente, por entidade. Eu sempre fui de fé. Toda sexta eu tava lá. Vela preta, vermelha, champanhe rosa, charuto, sentia a presença deles. Exu me guiava. Pomba gira me aconselhava. Era como se eu tivesse uma família do outro lado. Só que eu não sabia que nem todo espírito vem é para ajudar. Eu pedi para trazer um cara de volta. Tava obcecado. A pomba gira disse, ele vai voltar rastejando, e voltou. Mas com ele veio uma sombra. A casa ficou fria, as velas queimavam tortas. Eu acordava com arranhões no corpo, ouvi vozes no corredor e o pior, comecei a ver ela, parada no canto do quarto, olhando e sorrindo. Perdi o meu emprego, minha mãe passou mal, meu cachorro morreu do nada e eu comecei a ter visões. Via gente sem rosto, sentia cheiro de enxofre, a gira ficou pesada. O Exu que vinha não olhava para mim, só dizia, você tá marcado. Fui para outro terreiro. Lá o Exu que se manifestou não pediu vela, pediu sangue. Disse, essa pomba gira não é sua, foi enviada para te destruir. Você alimentou um espírito que não te pertence. Ela te seduziu, te amarrou e agora quer tua alma. Fiz uma limpeza pesada, faca, pólvora, erva quente. Eu vomitei preto. Desmaiei 3 vezes e quando acordei vi meu verdadeiro Exu. Ele estava acorrentado, olhou para mim e disse, nunca mais confie em perfume e sorriso. A encruzilhada também tem demônio disfarçado de guia. Hoje te falo, nem todo espírito que dança bonita é luz. Tem entidade que veste vermelho, fala doce, mas quer tua ruína. A traição não veio dos guias, veio de quem usou o nome deles para me amarrar. E se você acha que está protegido, cuidado, às vezes o inimigo vem com flor na mão e faca na alma. E até hoje, às 3 da manhã, eu ainda escuto ela rindo no corredor. É algo assim, eu não entendo muito, mas eu já ouvi muita gente falar, gente que é da religião, que acompanha, que essas coisas acontecem, não é brincadeira, tem que fazer direitinho, tem que saber com quem conversar, com quem lidar, para não ocorrer ao contrário do que você procura, porque é muito forte. As coisas sobrenaturais envolvidas com a religião é muito intensa, então tem que ter muito cuidado, saber e com pessoas que realmente entendem para não acontecer algo errado e que volte para você. É o que eu ouvi muito falar, né? Quem gostou, deixa aqui no comentário. Quem conhece, entende também, explica o que pode ter acontecido e deixa o seu relato, tanto nas redes vizinhas como aqui, que a gente vai estar contando para vocês. O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é o abortamento do Bloco N. Lembrando de me seguir, republicar, compartilhar, colocar sempre no favorito de vocês, pra estar dando aquela força no vídeo e mandando relato de vocês pra mim também, pra eu estar aqui contando pra vocês o que vocês passaram de sobrenatural. E vamos lá. Ele disse aqui no relato que pode passar esse local porque ele é exposto na internet e todo mundo conhece o local. Então vou falar aqui, né? O apartamento localizado no Bloco N da CQN 407, na asa norte de Brasília, é conhecido por uma das histórias sobrenaturais mais comentadas da capital federal. Essa é a informação que encontro na internet, então tudo bem. A lenda gira em torno de um antigo morador chamado João Zacarias, motorista que morreu afogado no lago Paranoá em 1986. E que, segundo relatos, nunca deixou o apartamento onde vivia. Eu escuto essa história aqui desde criança, aqui em Brasília.
Os relatos sobrenaturais mais comuns que tinha, o pessoal falava que era portas que batiam sozinhas mesmo sem corrente de ar, espelhos que caem misteriosamente, torneiras que se abrem sem ninguém por perto e móveis que mudam de lugar durante a noite. Sensações de presença invisível e calafrios repentinos, depoimentos de moradores e funcionários. E tinha um ex-inquilino que morou no apartamento quando criança e relatou ter visto coisas inexplicáveis e sentido medo constante. O porteiro do prédio que trabalha lá há mais de 35 anos afirma que tudo não passa de histórias de pessoas com medo, mas admite que muitos moradores evitam falar sobre o assunto. Alguns inquilinos desistiram de morar no local após experiências perturbadoras, enquanto outros nunca notaram nada de estranho. Então, o prédio hoje, apesar da fama, o edifício segue funcionando normalmente, mas o apartamento em questão, que estou falando, continua cercado por mistério. A história virou tema até de reportagens aqui, vídeos e discussões em fóruns sobre lendas urbanas de Brasília. Ele diz, não quero me identificar, mas vou contar tudo na medida do possível. Morei naquele apartamento por quase 2 anos, entre 2012 a 2014. Era um imóvel antigo, com piso de taco rangendo, janelas grandes e uma planta espaçosa. Parecia perfeito, mas desde a primeira semana comecei a perceber coisas que não sabia explicar. E que, sinceramente, até hoje me deixam em dúvida se foram reais ou fruto da minha cabeça. Na primeira noite acordei com a sensação de que alguém estava me observando. Não era medo, era como se tivesse outra presença ali. O ar estava denso, pesado, como se o silêncio tivesse corpo. Achei que era só ansiedade da mudança, mas aí começaram os barulhos. Portas batiam sozinhas, mesmo sem vento, a da cozinha principalmente. A torneira da pia abria de madrugada. E uma vez o espelho do banheiro caiu do nada. Não escorregou, não estava mal preso, simplesmente se jogou e estilhaçou no chão. Eu estava sozinha em casa. O quarto de hóspedes era o pior, evitava entrar lá. Sempre que passava pela porta sentia um arrepio na espinha. Uma noite ouvi passos vindos de lá e achei que fosse invasão. Peguei uma faca e fui ver, estava vazio. Mas o ar estava gelado, como se tivesse alguém ali que não queria ser visto. Eu já tinha mudado. Comecei a ter insônia e quando dormia sonhava com um homem afogando. Diz que um dos sinais de assombração dentro de casa é o frio e a insônia. Diz todo mundo que não consegue dormir, que tem pesadelo o tempo inteiro, já é um sinal de lugar assombrado. Sempre o mesmo rosto do homem afogando. Ele me olhava como se pedisse ajuda, mas eu não conseguia me mover. Acordava suando, com o coração disparado. Fui pesquisar e descobri que um antigo morador, que eu não sei se realmente o nome é chamado de João Zacarias, mas eles podiam colocar, morreu afogado no lago nos anos 80, no Lago Paranoá. Não sei se tem ligação, mas os sonhos pararam quando me mudei. Provavelmente, porque por causa do medo também, né? Conversei com o porteiro e ele só disse, você está no 407N, né? Já ouvi umas histórias, mas não gosto de falar disso. E mudou de assunto. Perguntei aos vizinhos discretamente, alguns riram, outros disseram que já tinham ouvido coisas estranhas, mas ninguém queria se aprofundar. É sempre assim, ninguém nunca quer falar porque não quer ser taxado como doido, né? Mas que existe, existe. E ninguém pode negar. O último mês foi o mais estranho. Eu acordava com móveis fora do lugar, a cadeira da sala virava para a parede, a porta do armário aberta. Uma vez encontrei minha chave dentro da geladeira. Comecei a achar que estava ficando louco. Mas quando um amigo dormiu lá e disse que ouviu alguém andando no corredor às 3 da manhã, quando estávamos trancados por dentro, decidi que era hora de sair. Hoje, quando eu passo pela CQN 407, evito olhar para o bloco M. Não sei o que tem lá, mas sei que não era só imaginação. E se era, então minha mente foi longe demais. Ui, deixa eu falar.
realmente todas essas coisas que aconteceram, todos esses sinais que aconteceram, é tudo indicação quando a casa é assombrada. Ou por espíritos, ou por quem já morreu lá, algo maligno, mas tem todos os indícios do foco disso, barulhos de madrugada, torneira abrindo sozinha, coisas achadas dentro da geladeira que você não colocou, que começa a querer mexer com a mente, achar que você é que está esquecendo, cadeiras fora do lugar, essas coisas assim. Então, tudo é um indício, pode até não ser assombração, mas que tem uma... Sabe quando acontece algo ruim no local e fica dando a impressão repetidamente? Pode ser também de antigos moradores. Gente, nunca se sabe. O sobrenatural é inexplicável, por isso que é sobrenatural. A ciência não coloca o dedo porque ela não sabe explicar. Se você gostou do relato do nosso amigo, me segue, curte, compartilha, que coloca muito nos seus favoritos, coraçãozinho, um comentário se vocês já passaram algo parecido e mande de vocês também, que eu quero contar aqui para vocês. O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é o porco que falou. Não esquece de me seguir, republicar, compartilhar, colocar nos favoritos, fazer a tarefinha de sempre com muito comentário, dizer o que achou, muito like, coração e mandar seu relato também, tanto nas redes vizinhas que vocês já me conhecem, quanto aqui, quanto direct privado. Manda do jeito que for conveniente para vocês, que eu vou estar contando aqui. E vamos lá. Era dezembro de 1994, podem me chamar de Tonho. E como todo fim de ano, minha família se reunia na fazenda do meu avô, seu Geraldo, em São Tomé das Letras, Minas Gerais. Eu tinha 9 anos e aquela era a época mais esperada do ano. Jabuticaba no pé, cheiro de pão de queijo no forno e a promessa de uma ceia farta. Mas naquele Natal, o que deveria ser festa virou lembrança de arrepio. A fazenda era antiga, com cercas de arame farpado, galinheiro, curral e um chiqueiro nos fundos, onde vivia o porco que seria abatido para a ceia. Chamavam ele de Zé Barrão. Era um porco grande, rosado, com os olhos fundos e uma cicatriz estranha na testa, como se tivesse sido marcado por algo que era estranho, não tinha forma. Meu avô dizia que ele era esperto demais, que parecia entender tudo, que às vezes quando ele falava perto do chiqueiro, o porco virava a cabeça e encarava como gente. A gente ria, achava exagero de velho, mas ninguém ria depois daquela semana. Tudo começou 3 dias antes do Natal. Eu acordei no meio da noite com um som estranho vindo do chiqueiro. Não era grunhido. Era um som arrastado, gutural, como se alguém estivesse tentando farmar palavras e formar texto. Fui até a janela da cozinha e vi os porcos agitados, andando em círculos, e no centro, Zé Barrão em pé, em 2 patas. Ele não estava só se equilibrando, estava ensinando. Os outros porcos tentavam imitá-lo, cambaleando, se erguendo, soltando sons estranhos. Era como se ele estivesse comandando o ritual. Fiquei paralisado. Meu primo acordou com meu grito. Meus pais correram até o quintal, mas quando chegaram tudo estava quieto. Os porcos deitados no chão, Zé Barrão imóvel, só eu tinha visto, só eu tinha ouvido. Nos dias seguintes, Zé Barrão parou de comer, ficava no canto observando. Quando alguém se aproximava, ele rosnava. Sim, rosnava como cachorro bravo. Meu avô tentou alimentá-lo, mas ele não aceitava, só encarava. E à noite os sons voltavam, sempre de madrugada, sons que pareciam comandos. Creio que ele deixou de comer, porque entendeu que ia ser abatido. Meu tio, que não acreditava em nada disso, decidiu que o abate seria feito no dia 24, como planejado. Mas a minha mãe estava inquieta. Disse que sonhou com um porco, que ele falava, que dizia fome, fome, fome de alma. Na manhã do dia 24, o clima estava pesado. Como não estaria pesado, né? O céu encoberto, o ar parado, meu avô preparava o machado e os homens se reuniram no chiqueiro. Mas quando abriram a porta e o portão,
Zé Barrão avançou, não como um animal assustado, mas como alguém que sabia o que estava fazendo. Ele se ergueu em 2 patas, rosnou e tentou morder o meu avô. Foi um caos. Gente correndo, criança chorando, meu avô caiu no chão. O porco foi contido com dificuldade e meu tio, pálido, disse: esse bicho não é normal, não vamos matar ele não. Zé Barrão foi isolado num cercado longe da casa, e todas as madrugadas os sons voltavam, sons de comando, sons de fome, sons que pareciam ensaiar uma revolta. Os outros porcos começaram a se recusar a comer também. Alguns tentavam se erguer, um deles morreu com os olhos abertos, fixos no céu. Meu avô mandou chamar um padre. O homem veio, olhou o animal e disse: isso aqui não é só carne, tem coisa dentro. Na noite de 27 de dezembro, uma tempestade caiu sobre a fazenda. Raios cortavam o céu e o vento parecia gritar. Na madrugada, o som foi diferente, não era comando, era grito, um grito humano vindo do cercado, realmente parecia de um humano. Meu pai correu até lá e encontrou Zé Barrão morto, mas não deitado, em pé, rígido, como se tivesse morrido tentando se manter como gente. O corpo foi enterrado longe da fazenda. Meu avô nunca mais criou porcos e a cerca onde ele ficava foi queimada. Dizem que às vezes ainda se ouvem grunhidos na mata e que se você escutar com atenção vai entender as palavras. Hoje, aos meus 50 anos, ainda lembro daquele olhar, daquela voz. E toda vez que escuto um porco grunhir, me arrepio, porque sei que naquela fazenda mineira algo cruzou a linha entre o mundo dos homens e o dos bichos e tentou ensinar os outros a seguir. Zé Barrão não queria só sobreviver, ele queria evoluir e talvez ele tenha conseguido. Como ele morreu foi estranho. Disseram que poderia ter sido um raio que o atingiu, mas eu não acredito, acho que algo foi buscar a alma dele. Ele não era apenas um porco. Caramba, que relato! Que já ouvi falar também de relatos assim em fazenda, em tudo que animais ficam em pé, mas esse aqui foi... Se você gostou do relato, deixa aqui muito like, muito comentário que achou e manda a história de vocês também, porque essa foi muito legal.